Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: consultoria, até mesmo terapia corporativa. Com os seus recursos, com mudanças de atitude. O programa começa agora. E hoje nós temos um convidado especial, Pedro Furquim, consultor empresarial, já há 23 anos, mas agora decidiu empreender como um franqueador. É verdade, Cauel. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu estou vivendo uma experiência muito feliz, porque há 23 anos nós criamos uma empresa de consultoria. Mas como toda empresa, você atira onde vê e acerta onde não vê, né? O nosso modelo de negócios, ele foi sendo aperfeiçoado pelos clientes. Eu acho que seria muita presunção da minha parte dizer que os 10 serviços que fazem parte do nosso portfólio hoje foram criados por nós, não é verdade? Foram demandas. Os clientes foram solicitando e nós fomos nos adaptando às necessidades dos clientes. Mas o que mais eu valorizo é que o nosso modelo de consultoria foi se transformando aos poucos num modelo de fazedoria. E é isso que agrada aos clientes. Enquanto as consultorias tradicionais, elas fazem o diagnóstico, o plano de ação e indicam ao cliente o que ele deve fazer, nós criamos um modelo em que nós vamos ajudar o cliente a fazer. Então, ao invés de ficar só no universo da consultoria, a gente foi também para a fazedoria. Pedro, você comenta algo que eu costumo dizer o seguinte: hoje a gente vive num mercado, numa sociedade, onde se discute muito a opinião, o conselho e pontos de vista. Desde pontos de vistas que são genéricos até coisas mais polêmicas, né? Quando a gente fala principalmente de política e outros assuntos mais polêmicos. Mas você toca num ponto que para mim é central. Uma consultoria, dar ideias e sugestões é muito bacana. Mas executar, eu acho que é aí que está a grande diferença. Exatamente, ajudar a executar. E digo mais, lá na empresa, todo mundo sabe, nós devemos optar sempre pelo simples que funciona. E as pessoas, elas querem trabalhar com consultoria, mas não sabem nem como começar. Qual KINAI, que tipo de proposta eu faço, como é que deve ser um bom contrato de consultoria, eu devo vender projeto ou vender horas. E então nasceu um desejo que, de certa forma, ele já estava contido de tanto trabalhar no universo do franchising, nasceu a ideia de criar a IM. A IM tem duas razões e 2 significados. A IM, eu sou o meu melhor negócio. O consultor, ele tem que ter a crença que ele é o melhor negócio dele. Né? É o meu caso. Eu, Pedro Furquim, sou o meu melhor negócio e sou o meu melhor negócio há 23 anos. E a IM, porque as letras I e M nos remetem à inteligência de mercado, que é o nosso grande produto. Sim. O nosso portfólio com 10 serviços, todo ele está ancorado em inteligência de mercado. Furquim, vivemos um momento ainda dramático do ponto de vista de economia do nosso país. Temos um novo governo, temos uma nova gestão que tenha muito êxito, sucesso. Esse deve ser o nosso pensamento sempre, né, para os nossos governantes. Mas ainda, de fato, o PIB ainda está fraco, a reforma da Previdência ainda não aconteceu, existe uma especulação, ainda não estamos vendo grandes movimentos. Neste cenário que é mais hostil do que amigável para quem empreende, saber fazer e fazer correto fará toda a diferença. Não tenha dúvida. Assim, pela natureza do meu trabalho, eu me relaciono o tempo todo com dirigentes empresariais, com CEOs, pessoas como você que dirigem organizações. E eu tenho percebido o seguinte: existe uma expectativa central pela reforma da Previdência. Eu já vi executivo de fundo
fundo de investimento, afirmar que há uma verdadeira dinheirama para vir para o nosso país assim que a reforma da Previdência for solucionada. Então a expectativa é muito grande. Agora, em todo momento, não só no momento da euforia, no momento da alegria, mas especialmente no momento da estratégia, no momento da articulação, existe a necessidade de você ter por perto alguém com quem você possa discutir alternativas, né? E eu vejo muito claramente o seguinte: empresário é solitário. Todo empresário que eu conheço é um solitário. As pessoas que trabalham com ele normalmente são pessoas que já têm um pensamento com interesses políticos, interesses próprios, particulares. Então é necessário você ter um olhar externo, um parceiro. É como se fosse as devidas proporções, uma pessoa física vai fazer uma terapia para colocar as ideias no lugar. É uma espécie de terapia empresarial que acaba se traduzindo num aconselhamento, mas um aconselhamento não de faro, mas de evidências, né? Porque a oportunidade que eu tenho de frequentar as companhias que eu frequento me dá muita criatividade, me dá muita visão estratégica. E é isso que agora eu tenho compartilhado com os meus franqueados. A gente começou o processo de expansão depois de toda a formatação extremamente cuidadosa. Nós começamos em janeiro desse ano e nós já temos hoje 13 franquias, né? São consultores vindos de experiências empresariais interessantíssimas, pessoas que conhecem mundos diferentes. Eu não esperava que viessem advogados, por exemplo, que dizem o seguinte: olha, eu já dou várias consultorias jurídicas, eu queria expandir o meu portfólio. Tá certo. Né? E agora nós estamos agregando ao portfólio dessas pessoas a inteligência de mercado. E está muito agradável, porque começa a aparecer aqui e ali aquele projeto que nos envolve, que a gente pode ajudar, opinar, compartilhar. Muito bom. Furquim, em 23 anos, foi fácil chegar até aqui? Muito difícil, porque os primeiros 10 anos foram de intenso aprendizado e no segundo tempo, vamos dizer assim, os últimos 13 anos, é que a gente pôde colher de fato os resultados desse aprendizado. A fase de aprendizado nem sempre é uma fase de faturamento, né? Mas o prazer que dá quando você começa a ver os frutos do trabalho que você com tanta dificuldade implantou lá atrás, com a ajuda de familiares, com a ajuda de parceiros, clientes que acabam sendo seus grandes vendedores. No meu caso, os meus vendedores de verdade são os meus clientes, aqueles que falam de mim para outras empresas. A gente praticamente cresce de forma orgânica. Não há como sair fazendo prospecção de negócios. Eu não consigo ver um consultor bater na porta de alguém e dizer: Cauê, eu vim aqui te vender consultoria. Fica até presunçoso. Mas se um amigo teu no final de semana fala: Cauê, tem uma pessoa que pode te ajudar nesse problema, fala com ele e fala de mim e te dá o meu celular, 50% da venda está feita, né? Cliente satisfeito, novos clientes. É isso aí. Aliás, eu diria que é a base do franchising, não é isso? É isso. O franqueado feliz é o seu grande vendedor. E o nosso entrevistado de hoje é o Pedro Furquim, uma pessoa que dedicou a sua vida profissional, mais de 23 anos, trabalhando como consultor empresarial e que agora realiza um sonho de formatar esse negócio para ensinar outros consultores através da sua franquia para ajudar os empreendedores. E que tarefa árdua e difícil, porque empreender não é fácil. É verdade. E na atividade cotidiana da consultoria, não basta você ensinar alguém a realizar determinados serviços. A gente tem um portfólio extenso. Nós reorganizamos o plano de metas de uma empresa. Nós reorganizamos completamente a força de vendas de uma empresa quando ela não está atingindo boa performance. A gente lida com remuneração, construção de eventos empresariais orientados para a atividade comercial, que você sabe que tem demandas completamente diferentes. Agora, adianta ensinar só isso para os novos franqueados? Não.
nós precisamos ensinar o mais difícil, que é lidar com empreendedores, lidar com empresários. O empresário, ele tende a acreditar nas suas fórmulas e, às vezes, teimar nas suas fórmulas. Ele se torna um teimoso das suas fórmulas. E ele quer impor as suas fórmulas e usa o seu poder de dono do CNPJ, de chefe da caneta, para impor as suas ideias e, às vezes, ele consegue atrapalhar o desenvolvimento da própria empresa, por não gostar de ouvir. Então, uma das artes mais complicadas na atividade da consultoria, Cauel, é fazer com que um empreendedor te ouça. Como conseguir se postar diante de um empresário e fazer com que ele ouça, ouvindo que ele sinta que precisa promover mudanças, né? Então eu já vivi situações nesses últimos 23 anos aí de incrível dificuldade. Por exemplo, um CEO que acredita que é reverenciado pela equipe, numa pesquisa protegendo as pessoas em confidencialidade, ele descobrir que já tem uma imagem desgastada, isso mexe com a vaidade, isso faz com que a pessoa tenha que se repensar, mas nem sempre esse é um caminho rejeitado. Muitas vezes o empresário aceita esse caminho e faz mudanças fantásticas. Franquia é um ótimo caminho para quem não tem experiência e quer pegar um negócio testado, né, Pedro? É verdade. Você quer ver uma coisa? Contra números, os argumentos ficam mais difíceis, né? O Brasil nasceu para o franchising nasceu para o Brasil. Foi um dos encontros mais fantásticos da história de negócios no mundo. Os nossos números são superlativos, são incríveis, inacreditáveis. Quando você diz que uma rede de cosméticos no Brasil tem 3.000 lojas, você assusta Estados Unidos, você assusta a comunidade europeia, todo mundo fala, mas como? E vem aqui ver que isso é verdade, né? E que o franchising de fato contempla toda essa demanda do brasileiro por ser dono do próprio nariz. O brasileiro quer isso. Ocorre que surgiu um verdadeiro carnaval, né? E nesse carnaval tinha gente boa, tinha gente ruim, e eu assisti, infelizmente, muitos negócios que foram testados em empreendedores. Então, o empreendedor, ele não é um empresário, ele é uma cobaia de um modelo que não foi suficientemente testado, e aí é natural que essa pessoa quebre a cara, porque vai descobrir ao vivo as falhas do negócio. Isso é péssimo. Então, eu até, em consonância com as tuas dicas, eu prefiro até acrescentar algumas coisas, se você me permitir, por favor, claro. Como, por exemplo, eu acho imprescindível falar com os franqueados da rede. Eu jamais compraria uma franquia sem falar com os franqueados daquela rede, visitá-los, olho no olho, conhecer as suas experiências. Eu acho que isso é fundamental. Se você quer comprar uma franquia, vá conversar com quem já comprou para ver se houve suporte, né? Se na hora que houve a necessidade da presença da franqueadora, se a franqueadora estava lá, oferecendo o melhor da sua prestação de serviços, porque o segredo do franchising é o suporte. Se eu comprar uma franquia sua, tudo que eu quero é suporte, manifestado através de treinamento, orientações inteligentes. Quando as vendas caírem, eu quero ações, direcionamentos, ideias. Então, se a franqueadora oferece isso, se ela testou suficientemente o negócio, se ela dá suporte de qualidade, compre tranquilo, porque a probabilidade de ser feliz com esse negócio é muito grande. E outra vez, os números não mentem, né? Quem compra franquia tem muito maior probabilidade de sucesso do que quem parte de um negócio 0 quilômetro, criado a partir da própria cabeça. Interessante que quando falamos do Brasil, em muitos aspectos, o Brasil é um país de terceiro mundo, apesar de sermos brasileiros, trabalhadores e adorarmos o nosso país. Mas quando se falamos do franchising, nós estamos entre os melhores do mundo. Vou fazer uma comparação com Portugal, um país que muitos brasileiros estão indo para lá, mas recentemente eu fiz uma análise para levar a nossa marca para Portugal, e lá ainda o Brasil é modelo.
para a APF, que é a Associação Portuguesa de Franchise. Então são quesitos que vão realmente ao encontro do que você está falando aqui. O Brasil é referência em vários temas, inclusive em franchise, né, Pedro? Cauel, eu já tive a oportunidade de participar do processo de expansão acelerado de algumas redes, de viver intensamente, inclusive de olhar na cara do franqueado, de conviver com ele. E a minha satisfação é imensa quando eu vejo uma rede que era embrionária, né? A gente começou a trabalhar lá, ela tinha 5, 6 unidades e daqui a pouco ela está com 200, 300 unidades e você vê os franqueados daquela rede comprando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e daqui a pouco eles são empresários de alto calibre. Sim. A economia está crescendo ou às vezes até decrescendo um pouco e o franchising está lá com números muito saudáveis. Pedro, foi um prazer fazer esse bate-papo contigo, você é sempre bem-vindo no Desafio de Empreender, desejo muito sucesso ao seu novo negócio. Eu agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com você pela segunda vez. A primeira participação que eu tive, ela teve uma repercussão assim impressionante, eu recebi recados, mensagens, pô, que legal, como foi gostoso participar do programa, assistir o programa. E eu quero te cumprimentar, porque falar de empreender é falar do futuro do Brasil. Eu falo lá em casa o seguinte, meus filhos, tudo que eu desejo para vocês é que vocês tenham um negócio. Eu não gostaria de vê-los a vida inteira, nada contra o emprego, mas eu não gostaria de vê-los a vida inteira empregados, terminar a vida de vocês sem sentir o sabor de fazer algo que lhes pertença. É isso aí. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. E continuo assistindo toda semana. É isso aí, muito obrigado. Chegamos mais uma vez ao final do nosso desafio de empreender. E para fechar o nosso programa de hoje, eu quero deixar um pensamento com você. Assim como nós trocamos ideias aqui com o Pedro sobre empreender. Será que não chegou a hora de você desengavetar aquele sonho e realizar o sonho maravilhoso de ter o seu próprio negócio? Avalie, estude, peça a Deus. E vá lá, vá luta, porque o Brasil que nós queremos é um Brasil do empreendedorismo. Um ótimo sábado, uma excelente semana, fiquem com Deus.